mulherada! Prontas para mais um episódio do Pop Vinho Podcast? Eu espero que sim, porque hoje recebo uma maravilhosa que, assim como eu, é multitarefas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Felicidade imensa de te receber aqui. Obrigada por esse convite e essa oportunidade. Apresente-se para essa mulherada. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é sempre quinta-feira, 20 horas. Ah, certo. Boa noite, então. Me chamo Bruna, sou terapeuta integrativa, trabalho hoje com mulheres, né? Trabalho muito como terapeuta espiritual. E dentro dessa caminhada, a gente só vai agregando técnicas e ajustando, né, essas técnicas para promover esse autoconhecimento e despertar mais mulheres, né? Trazer elas para quem elas devem ser. Sem tanta crença, sem tanta mágoa, sem tanta dor, mas despertar nelas a verdade do que elas são. E estou aí, multitarefas, como tu pôde ver. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer meus patrocinadores. Então, Diniz Laser, Lamia Parma. Ah, tu não foi ainda lá, né? Não. A comida do Anderson, tu já conhece, que é uma delícia, né? JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Super conhece, já te salvou alguma vez? Por telefone. Aqui em casa me salva muito. Bocate, que logo mais vamos provar. E Ótica Veneza. E ele, Matheus, MS Produções Audiovisuais. Contrate, Matheus. De batizado a macumba, ele filma tudo. Ótimo. Vamos provar? Vamos provar. A gente tem aqui um Tempranillo. Vamos ver. Saúde. Saúde. Aprovado? Aprovadíssimo. Se você quer ter essa experiência que nem a Bruna, de super aprovar, passa lá no Bocate, chama o Denilson. E tenho certeza que, assim como esse Tempranillo, ele pode te indicar outras maravilhas. Aprovadíssimo. Ser mulher. Quais são as dores, os desafios e as loucuras que tu mais tem percebido nessa mulherada hoje em dia? Eu acho que tudo começa com o desafio da escolha. A mulher saber que tem escolha. Porque com muitos meus processos, né? Porque toda a caminhada de autoconhecimento, você entende que pode ajudar a outra porque você mergulhou em muitas camadas de si, né? E a gente continua mergulhando nessas camadas, não tem fim. É um mergulho sem fim. E o que eu pude perceber, assim, logo no início que eu decidi fazer, né, trabalhar com as terapias manuais, que foi meu primeiro negócio, né, que é a massagem, o que eu mais via nas mulheres era a dor de não ser vista. E dentro dessa dor de não ser vista, era uma busca incessante por essa aceitação. Só que dentro dessa busca incessante de aceitação, as pessoas, nós mulheres, se perdemos, né, nesse processo. E muitas vezes, dentro das próprias crenças familiares, dos ciclos repetitivos, da ambiência que aquela mulher vive, ela entende que ela não tem uma escolha. Então, a escolha eu vejo como algo principal. A mulher entender que não importa o contexto de vida dela, ou como está a vida, ou como está se apresentando aquela vida, né? Seja ela conflitos emocionais, materiais, né? Familiares, ela precisa entender que ela pode escolher diferente.
E acho que muito disso vem de uma falta de autovalidação, né? Uhum. Porque para eu ter escolhas, eu preciso arcar com as consequências das minhas escolhas. Será que eu sei escolher bem? A coragem. Uhum. Porque o não escolher é eu estar repetindo um padrão da própria família. Ancestral. Um padrão transgeracional, né? E quando a gente começa a entender esse caminho de autoconhecimento, de como que é isso? Às vezes nós temos o ímpeto de fazer algo diferente, de querer algo diferente, mas eu não consigo. Eu tenho tudo montadinho na minha mente, Mas não vem pro papel. mas eu não sai do papel, né? Não sai do papel, não consegue materializar. E isso fica muito nítido, que a gente está escolhendo as escolhas de quem já foi embora. Da minha mãe, da minha avó, né? E isso é o desafio. Porque quando você adentra um autoconhecimento, de o que é esse autoconhecimento, né? É se compreender. É compreender por que eu faço o que eu faço. Do jeito que eu faço. Do jeito que eu faço, né? E até dentro do próprio Axis, a gente traz muito uma energia que se chama mimetização biomimética e biomimétrica. Tem uns nomes muito lindos. Muito mimimi. E quando a gente ativa essa energia nas pessoas, a gente começa a perceber ali o quanto que nós herdamos padrões, pensamentos, sentimentos, comportamentos de pai e mãe. Então, a gente se molda, né, com essa visão. E aí vem todos os conflitos, porque, verdade, né? Quem eu sou? Eu sou esses padrões que são comuns para mim, ou eu posso me revelar e ser eu mesma? Uhum. O quanto tempo a gente perde tentando ser aquilo que a gente acredita que o nosso pai, que a nossa mãe gostariam que a gente fosse. Uhum. Que, na verdade, na maior parte das vezes... Não condiz. Eles nem estão aí. Eles não são parte dessa mentalidade de eu gostaria que você fosse assim ou assado. Uhum. Eles têm uma consciência de, tipo, vai pra vida, meu filho. Seja. Seja. E a gente se paralisa tentando agradar, tentando se encaixar dentro de um parâmetro que eu acho, mas que muitas vezes não é, né? Exato. E eu vejo muito isso, assim, dentro do próprio consultório, conversando, porque tudo começa eu tentando entender o que o corpo está me dizendo, né? O que aquele corpo... Por que aquele corpo dói? Por que a pessoa chega com determinada disfunção, né? O que está acontecendo ali? E o corpo, ele vai contar uma história. Então, a partir do momento... Para você que não sabe, quando esse episódio for pro ar, eu já tô dando duplo twist carpado. Mas, no dia que está sendo gravado, eu ainda estou um pouco dopada de remédios. Levemente dopada. Tem uma hérnia lombar, enfim, né? E essa semana aí ela acordou pra vida. Oi, tô aqui. Oi, linda, tudo? Vim te dar um cheiro. E que cheiro! E, enfim, acabei na maca de Bruna, né? Quando o corpo se comunica com a gente, nesse nível, significa que ele já tentou muitas vezes falar bem simpático. Várias técnicas ele usou. E aí a gente fez o quê? A Kátia cega, entendeu? Surda, muda, manca. Literalmente. Como o ser humano é um serzinho a ser estudado, né? Eu tenho certeza que eu tenho condição intelectual, espiritual, cognitiva de não chegar a isso. Mas a gente chega... Mas eu escolhi. Porque é uma questão de escolha. Eu não escolhi. E é isso, né? Então,
O nosso corpo é um ser, uma consciência inteligentíssima e que está o tempo inteiro conversando com a gente, dizendo, vai dar ruim, ou, ei, menos, mais, muda. E a gente tem uma tendência a dizer, claro, depois, daqui a pouco, logo mais. E chega um ponto que ele diz, não foi por bem? Então toma. Sinalizar. Acho que eu não estou sendo tão claro. Isso vai acontecer para cada pessoa de formas diferentes, né? Isso pode vir com doenças das mais variadas, enfim, com pequenas lembranças neurais. Mas como é importante a gente estar conectado com o nosso corpo, né? Disse isso pra ti, né? Não foi nenhuma surpresa pra mim as reações do meu corpo. Gostei? Não gostei. Sim, mas eu consigo... Mas ele soma. Mas eu consigo entender por que eu cheguei até a sua maca. Inclusive, super indico, maravilhosa, tá? Venha. Uma delícia. Mas não precisa chegar nesse estado de não conseguir entrar e sair do seu próprio carro, né? Chegue até a Bruna com a sua dignidade. No início, na dor. Não precisa no início da dor, vamos para a prevenção. Sim, né? Mas é isso que é histórico, né? Eu trabalho com a Masso desde 2012, né? De lá para cá eu fiz muitas formações, enfim, sempre trabalhei com várias coisas. Mas as pessoas chegam no consultório pela dor, nunca pelo amor, né? Não posso julgá-las. Quando as pessoas dizem assim, eu queria uma relaxante, ser amada. Relaxante aqui, com essa montanha russa de contraturas, não vale a pena. Vamos já tratar, né? E realmente, depois que tu recebe o atendimento, sim, no outro dia vai ter ali a dor residual, você vai sentir, porque aquela pele não é tocada. Mentira, nem senti nada, foi só alívio. Mas tem a dorzinha, né, ali de dissolver aquela contratura. E existe um outro agravante. Nós temos dificuldade em receber o toque, né? Isso é algo muito particular, muito interno. Existem vários motivos para isso, mas a gente tem dificuldade em deixar que outra pessoa nos toque, né? E isso, quando tu vai fazer um atendimento de massoterapia, você vai precisar que esse massoterapeuta trabalhe o seu corpo com o toque. Né? Então, a gente tem que vencer essa primeira barreira, né? Mas quando a gente entende do autoconhecimento, tipo, eu começo a ter essa compreensão do meu corpo, eu começo a ouvir o que ele está me dizendo, mas eu preciso também entender que alguém tem que me dizer que eu posso escutar meu corpo. Porque a gente, quando criança, a gente entende o mundo e tem essas percepções, mas são mistos de emoções, né? Então, esse misto de emoção define se aquilo é bom ou ruim. Ou muitas vezes o adulto diz, essa sensação, ela é medo. Essa sensação que tu tá vendo, tá com raiva. Opa, isso que eu tô sentindo é raiva, né? Então, isso vai tendo ali o seu acúmulo de não consciência. Se parte dessa não ter a consciência. E a partir do momento que tu começa a ter uma respiração mais consciente, entender que tu tem que fazer este movimento para entender quais são as partes do meu corpo que tá presa a alguma emoção. E esse é um exercício tão simples, né? Que é respirar, prestar atenção na respiração e sentir o teu corpo, onde que tá pesando. Isso eu ensino muito, assim. Uma contratura nunca é só uma contratura, né? Não. Pensar em outra vez, uma dor de garganta nunca é só uma dor de garganta. Tudo intestino preso nunca é só um intestino preso. Todas as causas, né? Todos os sinais que o corpo dá, ele vai estar te dando sinais emocionais. É uma somatização, né? Tem vários livros que falam sobre isso, um bem famoso é O Corpo Fala, né? Então, ele vai dizer ali as causas para ti.
E a primeira coisa que a gente faz, eu lembro assim, ó, eu tinha 19 anos e eu fui numa... Ano passado. Eu faço muito facelift energético. Foi ontem. E eu lembro, assim, eu odiava a minha terapeuta. Ela era cromoterapeuta, reikiana, enfim, e trabalhava com EFT, que foi uma das primeiras técnicas que eu aprendi para regular as minhas emoções. E eu tinha muita raiva, né? E quando ela dizia aquilo para mim, ou ela identificava esse aspecto, eu ficava com mais raiva dela ainda, né? Tipo assim, mas como? As pessoas não entendem. E aí ela me dizia, me dava todo um... Que hoje eu faço isso com as pessoas e elas me odeiam, mas depois me amam. Né? Mas ela me dava todo um contexto, explicando do porquê que eu sentia aquilo. E como que eu deveria agir. Mas naquela época, naquele momento, eu só queria tirar a dor de mim. Eu não queria entender como que funcionava. Né? Então, a gente tem as nossas fases de compreensão. Uhum. E essa consciência de ter essa ideia de que se eu não falar, a minha garganta vai gritar, né? E outra, né? O canal da garganta está conectado diretamente com o canal vaginal. É praticamente o mesmo. Uhum. Então, a mulher que não se expressa, de alguma forma, ela vai carregar uma rigidez no corpo dela. Um quadril que trava, o quanto que eu estou resistente em aceitar as mudanças. Em fazer a gente tá falando caminho... coisas pessoais, linda. Ai, não é pra ser. Matheus vai cortar agora. Né? Mas, assim, entender também, isso foi um processo meu. Que eu sou humana, e eu vivo nesta terra, e não é porque eu sou terapeuta e que eu entendo e auxilio muitas mulheres no seu processo de autoconhecimento e compreensão de si, do seu corpo, que eu não vou somatizador. Não, amado, se né? você aí que tá nos ouvindo acha Vou que terapeuta tomar mais um gole de vinho. é um ser de luz, não, acredite, a gente tem luz muita, mas a gente também tem nossos BOs, a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas dores, as nossas limitações, os nossos traumas. A diferença é que talvez a gente lide de uma forma diferente. Mas a gente é gente como a gente, entendeu? Vai sangrar. Né? E assim, as pessoas me dizem, nossa, mas tu é ansiosa. Eu sou extremamente ansiosa. E como que eu regulei isso em mim e trato isso, né? Trato com florais. Então, quando eu tô em alguma crise, assim, eu preciso dar mais foco em alguma coisa para que eu não crie essa ansiedade, um floralzinho, né? Um floralzinho frequencial, que eu amo receitar. E o que me ajuda são as meditações, o que me ajuda é uma aplicação de Reiki, né? Hoje, muito melhor com a Umbanda, porque existe essa aceitação também. Então, cada fase da nossa vida vai ter esse processo de ter a consciência e saber quem tu é, saber de onde tu veio, quais são as tuas raízes. E esse caminho... Como as pessoas, né, falam, não, autoconhecimento é lindo, maravilhoso. Não, querida, hoje eu estou escovada, mas, né, ele te faz tu arrancar os cabelos. Porque é olhar pra si, né? E aí vai um pouco do perfil de cada pessoa, né? Meu jeito louco de ser é algo que me diverte. E eu não sei explicar de outro jeito. Olhar para as minhas sombras, olhar para as minhas dores... Não é que eu dou risada no sentido de debochar disso, não. Mas eu tenho prazer nisso. Então, é algo que me dá tesão. Nossa, eu resolvi mais um ponto aqui. Bora! Sim, o início, a gente resiste, né? O início ali, você fica penando, se vitimando, tentando ter... tipo, não sou eu. Eu não sou a causa.
conseguir olhar para as tuas sombras significa que tu tá te olhando por inteiro. Tu não é um anjo de asas fofas. Não somos, ninguém é. E admitir as suas falhas, as suas limitações, aonde você pode melhorar, o que é negociável contigo, isso é muito importante. Mas requer maturidade. Exato. E a maturidade dentro dessa consciência, a gente não consegue sozinha. Nós precisamos de muitos apoios. Né? Eu sempre digo que o terapeuta ele vai fazer esse apoio, né, dentro dessa travessia. Eu tinha um processo de terapia e às vezes a maioria das pessoas chegavam, eu quero fazer uma massagem, mas a gente entendia que aquele corpo precisava liberar outras coisas. E foi aí então que eu parti para as terapias integrativas, né? Com mais força. Então, fiz a formação, aprendi várias técnicas, né? Que nem você mencionou lá, né? A gente usou ventosa, a gente usou mocha-bustão. Não usei agulhamento porque não podia naquele momento. Mas, assim, você vai aprendendo, agregando. O que aquele corpo precisa? Talvez, naquele dia, ele precisava daquela técnica. Barras, acho que também tu utilizou, né? Sim, processos corporais de Axis, né? Eu ministrei os cursos de barras por 2 anos e fiz um curso que te ensina mais de 60 energias. Então, quando o corpo ele está requerendo uma energia, a gente impõe as mãos e chama essa energia para que atue naquele corpo. E ao mesmo tempo que eu chamo essa energia, posiciono as mãos nos pontos específicos, algumas pontos livres, outros têm que ser específicos, né? Órgãos ou sistema glandular, enfim. Aquilo vai soltando, vai liberando alguns traumas. Às vezes as pessoas entram num processo de vidas passadas, fazem alguns resgates. Às vezes somente eu entro. Então, assim, isso depende muito da nossa condução. De saber, de tu ter ali no teu HD uma série de técnicas, né? De ferramentas energéticas. E na hora que o corpo chama e pede ajuda, você só vai ali e ativa. Às vezes eu faço sessões, as pessoas nem sabem que eu ativei um processo energético, né? Porque a pessoa buscava a massagem, né? Então, dentro do Reiki, ele é o mais aceitável, porque é o que mais as pessoas conhecem, né? Mas dentro dos processos corporais, imagina, são 60 energias, desde trato respiratório a doenças de pele, né? Nossa, muitas energias ali. Então, assim, o corpo ele vai contar uma história, né? A postura do teu corpo, por que você come certo, mas não emagrece, né? Ou porque tudo conta uma história. A gente estava conversando, né, sobre a couraça. As couraças, né? do Lowen. Então, a textura da tua pele conta uma história, né? E o quanto isso e trabalhar com mulheres, para mim, assim, me brilha os olhos. Porque cada história é algo profundo ali, que tu cura. E tu sempre tem uma anciã perto de ti que vai se curar também, né? Porque isso ressoa. A dor de uma mulher é a dor da outra, né? E eu acredito muito nisso, de que chegará um dia que eu vou olhar para uma mulher e só vou admirar ela. Eu não vou me preocupar com o julgamento, né? Isso nos falta ainda. E eu trabalho muito isso com as mulheres, de que se eu estou bem, eu vou fazer o melhor para que você fique bem. Mas não é nada forçado. Simplesmente é. E eu aposto muito dentro dessa visão, sabe? E quando a gente trabalha assim, no profundo dessa mulher, a gente consegue fazer muitos resgates que sequer a pessoa teria ideia, né? Então, tudo começa com o corpo. E eu sempre digo que, sim, eu vou sempre buscar essa consciência corporal. Mas tem segredos que só nós mulheres sabemos de nós mesmas, né? E teve um momento
no meu processo, assim, de terapia, que eu sempre duvidava. Eu fazia algumas canalizações de limpeza para as pessoas e vinha umas informações, né? E eu disse, mas eu não posso mandar isso aqui para essa pessoa. Como é que eu vou mandar isso aqui para essa pessoa? Porque eu não sei como essas informações vão chegar para ela. Que reações ela vai ter. E aí eu comecei a liberar cada vez mais isso. Ser mais flexível comigo, com o que a espiritualidade me mandava e com o que eu ia passar para essa pessoa. E eu tive uma cliente, que ela chegou por mim por indicação, ela nem mora no Brasil, e ela tinha uma questão com a menina. E quando chegou esse caso, eu tinha iniciado na Umbanda, né? Eu tava ainda naquele conflito, assim, terapeuta, umbandista, quem eu sou? Quem eu sou? Novamente, né? Mais uma vez na vida. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira? A gente pergunta, e agora? Quem eu sou, né? Quem eu estou sendo? E aí eu fiz ali o trabalho para ela e disse, olha, você tinha... aqui para mim mostra que você era gêmeos. E em algum momento dessa gestação, ficou somente ela. Então, talvez essa causa, né? Vamos botar um talvez, dessa insatisfação da criança, porque ela era muito pequena e já tinha muitas crises emocionais, seja por falta do irmãozinho. E ela me deu um retorno, né? Lógico, né? O atendimento se estendeu ali dentro do diagnóstico e dela me deu um retorno. E ela disse, não tinha como tu saber. Só eu e o médico que fez o meu ultrassom. Mas quando eu fui fazer meu primeiro ultrassom, tinha 2 corações. E depois ficou um só. E eu nunca me animei a falar sobre isso. Então... além essa mãe que não deu voz à sua dor ou à sua dúvida, ou ficou, né, com essa emoção presa ali, a criança deu voz por ela, né? Então, e realmente, depois desse atendimento, tudo se apaziguou, ela mudou, né? A criança mudou ali as questões emocionais dela e as coisas estão mais leves. Então, e tudo partiu do quê? De uma escolha de pedir ajuda. Eu não consigo sozinha. E por mais que a gente tenha muitas e muitas técnicas, eu vou sempre precisar, né, de uma outra pessoa, seja ela mulher, seja ela um homem, para me ajudar a enxergar aquilo que está na minha frente e eu não consigo ver. Coisa muito prática, né? Me usando de exemplo. Sou fisioterapeuta, tenho formação, entendo de corpos, entendo de emoções, entendo de tudo isso. Eu tinha como ir lá nas minhas costas, lá no meu quadril, fazer a liberação? Não. Eu alcanço? Eu alcanço. Eu consigo usar a técnica? Não. Cadê a mobilidade? Não, né? É sobre isso. Então, independente se a gente está falando aqui de um músculo, se a gente está falando de uma emoção, se a gente está falando de uma condução de vida, a gente sempre precisa de ajuda, de apoio, de... não que tu não saiba, não que tu não seja capaz, mas ter este apoio, ter este amparo faz com que tudo ande mais fácil, mais fluido, mais gostoso. E a permissão de ser cuidada. Assim como nós temos que ter a permissão de ser ouvida, a permissão de ser cuidada. A gente é tão cuidadora, né? A gente vai sempre fazer o melhor para o outro. E quando que eu me coloco para receber o melhor de mim? Responde aí para nós. Comenta aqui embaixo quando você está fazendo por você o melhor de si mesma para você mesma. Em todas essas redundâncias. Perfeita, perfeita, porque tem que ser assim mesmo. Pra gente entender que a gente precisa primeiro olhar, respeitar, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, depois que a dor está instaurada no corpo, que causou todo
seja a contratura, seja a disfunção que for, tratamos o corpo. Naquele momento que o corpo tá gritando e pedindo um olhar... É ele que precisa de atenção. É ele que precisa de atenção. Então, muitas vezes eu não valido, né? Eu vou ativar essa energia, aquela e outra, porque naquele momento a pessoa só quer curar a sua dor. Naquele momento a consciência dela recebe aquilo ali. Então, às vezes chegava para mim mulheres, até eu ia trazer essa informação e pulei para outra, que não adiantava eu fazer terapia com ela. Nós não avançávamos na terapia. Então, eu silenciei e disse, na próxima sessão, a gente vai para a maca e eu vou te fazer uma massagem. E ali começou todo um processo terapêutico silencioso, liberando aquele corpo. Para só depois nós retomarmos a terapia e ela começar a se abrir para receber aquelas informações e poder ter a permissão de falar de si. Porque essa própria... O formato que a gente tem de se proteger, né? Eu vejo por mim, assim, quanto tempo eu fiquei somando dores. Porque a gente conversou, né? Essa contratura não veio de ontem, né? Não. Uma das contraturas ali que soltou do meu quadril não veio do dia pra noite. Ela tava morando ali há um bom tempo. Exato. E então a gente tem esse caminho de tentar entender. Vou dar conta sozinha, né? Porque é a primeira, né? Eu sou Supergirl. Claro, né? Então, e aí você fica naquela resistência, solta, não solta, faço, não faço, como que é? E isso vai causando mais tensão, né? Então, se o corpo, ele tem um formato anatômico e todos os dias eu faço o mesmo movimento, então, de alguma forma, vai ter uma sobrecarga nesse corpo. Então, esse mesmo movimento contínuo de sobrecarga pesa, assim como os teus pensamentos diários, te julgando, te menosprezando, te achando que tu não é boa o suficiente. Quantas mulheres, Fábio, você fala? E por mais que elas façam, por mais multitarefas que sejam... 10 de 10. Nunca são boas o suficiente. Umas mais para algumas áreas, outras mais para outras áreas, mas no fundo, não sou boa o suficiente, não estou fazendo o suficiente, estou falhando em algum lugar, então, ou eu foco mais na carreira, estou falhando dentro de casa, ou foco dentro de casa, estou falhando na carreira, ou... Enfim, não tô no padrão, tô acima, tô abaixo, mas é sempre uma briga constante com quem eu sou de fato. E o que a sociedade, as pessoas, meu pai e minha mãe esperavam que eu fosse o que eu acho que eles esperavam que eu fosse. Qual é a imagem que eu criei de mim que faz eu me dissociar de quem de fato eu sou? E aí que tá a graça e a beleza de ser único. É exatamente o que a gente passa a vida tentando... Autenticidade. Esconder. E buscar ao mesmo tempo. Né? Então, eu gosto de dizer para minhas pacientes, se tu tivesse assim, ó, só tu contigo mesmo, não tivesse que provar nada para ninguém, não tivesse que mostrar nada para ninguém, quem tu seria? Quem tu seria? Assim, ó, tu no teu quarto fechado, assim, ó. Só tu contigo mesmo, tu no espelho, tu na frente do espelho. Qual é a música que tu escuta? De que forma tu dança? E qual comida tu come? Cara, essa pergunta é muito maravilhosa. Tem uma música, acho que era do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? É isso. Capital Inicial, você foi fantástico nessa... Baita criação. Porque a gente passa a vida inteira, desde que a gente tá lá no ventre da nossa mãe, até o nosso último suspiro, tentando projetar para o mundo uma imagem de aceitação. Só que
no fim das contas, o mundo nos admira pela nossa autenticidade. Instagram tá aí pra isso, né? Então, é uma comunicação que não faz sentido. Uhum. É uma corrida contrária, oposta, controversa. O que realmente vai fazer eu atrair bons relacionamentos, bons negócios, boa comunicação, é o meu jeito único de ser. Eu e a Bruna podemos fazer a mesma técnica. A gente vai fazer cada uma do seu jeito. Magia divina. Magia divina. A gente faz muitas coisas em comum. Uhum. Baralho, magia divina, macumba, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente faz completamente diferente uma da outra. Porque cada uma usa a sua essência. Uhum. A Bruna tem a sua carga emocional, as suas buscas espirituais, as suas dores, as suas permissões. E tudo que ela for fazer, ela vai fazer somado tudo a isso. Da mesma forma, eu. As nossas couraças são diferentes. Elas podem ser parecidinhas? Podem, mas é diferente. Não tem como a gente padronizar ninguém. E justamente é isso que nos faz admiráveis. Uhum. É a minha forma única de ser. Louca, mas é a minha forma louca de ser, que é diferente da forma louca que a Bruna é. Exato. Então, as clientes da Bruna, os boys da Bruna, vão se atrair por ela? Por esse jeito único dela ser. Não faz nenhum sentido ela tentar enrolar o cabelo para ficar com os cachos da Fabielle. Uhum. Ou da mesma forma, não faz nenhum sentido a Fabielle querer esfregar o couro para ficar mais branquinha, para ficar no tom da Bruna. Esse conjunto todo de qualidades e limitações me fazem eu ser assim, do meu jeitinho. Uhum. Da mesma forma, a Bruna, da mesma forma, tu, amada, que tá nos ouvindo aí. E a gente ainda continua tentando entrar em caixas. Como assim? Isso é o ciclo, né? De repetição e os padrões. Eu sempre digo que as nossas crenças, elas são liberadas por camadas. E eu adoro quando repete o ciclo, né? Querida roda de Sansara. Porque se tu não aprendeu na primeira lição, eu cuido direitinho. Fica tranquila. Quais são os meses das crises, né? Quais são os meses, né? Agosto é um mês, assim, maravilhoso. Eu não vejo ele como desgosto, mas eu vejo ele como escancarar todas as tuas questões mal resolvidas para que tu, filha, vamos lá. Olhe agora. Tem um ditado antigo que eu ouvia do meu bisavô. Então, é antigo, tá? Esses são bons. Ele dizia no sentido de vida e morte, assim, né? Se a pessoa tinha passado de agosto, aquele ano ela não morria mais, né? Então, agosto é um mês de grandes transformações, de grandes movimentos. Uhum. E aí, assim, eu vejo muito isso. Os ciclos chegam pra ti, chega aquela fase. Eu sempre trago muito os ciclos da lua, né? Existe a lua do céu, que existe a tua lua interna, né, que se traz muito dentro do conceito, né, do sagrado feminino, de ter essa integração da mulher com a terra, da mulher com a natureza. Uhum. Isso eu encontro muito dentro do Reiki, embora é uma técnica que já todo mundo conhece, é muito falada, mas é uma técnica simples, mas com muita profundidade. E você consegue ali ter várias outras formas de tu usar a energia. E ela traz essa reconexão de você com a natureza. A gente deixou hoje, as pessoas começaram a buscar mais, né, recursos naturais para estabilizar o seu humor, as suas questões. E realmente está comprovado cientificamente que as plantas falam conosco, elas têm a sua vibração, as assim pedras. como tudo, né? Uhum. Então, isso que te apoia nos ciclos que vão chegar. Talvez no primeiro momento tu não vai conseguir solucionar aquilo,
de uma forma 100% consciente, porque nunca é um desafio para te moldar, né? Moldar a tua personalidade, para que você reconheça seus talentos, as tuas virtudes, no que eu sou boa mesmo. E esse ciclo vai voltar para ver se tu aprendeu a lição. E muitas vezes é aí onde acontece o pequeno surto, né? De arrancar os cabelos. Porque, poxa, eu já passei por isso. Repetiu de novo. A culpa é do fulano. Não, querida. A culpa não é culpa, mas a responsável por isso se repetir é você que não teve escolhas diferentes ou não conseguiu agir de uma forma diferente no mesmo problema, né? Então, isso é o ciclo que temos. O feminino, ele funciona assim. Não adianta a gente querer ter uma alta performance os 28 dias do mês, os 30 dias do mês, porque cada semana é um ciclo diferente que tu vai vivenciar. E um convite para se olhar. E aí eu te pergunto, né, Fabi? Quem dessas mulheres hoje, quem de nós, como é aquela música? Quem sou eu? Quem de mim? Algo assim, que é da Carolina, Ana Carolina. Quem de nós dois? Quem de nós dois? Pausa. Faz a pausa. A gente já acorda de manhã com despertador, e aí a vida acontecendo. Eu não dou nem bom dia pro corpo, não dou bom dia pro corpo que está ao meu lado. Quiçá pro meu corpo. Amada, tu tá com o corpo do teu lado, acordando? Neste caso... Eu não sei. Falo no modo geral. Pra você que tem um corpo do lado, dê bom dia. Né? E é isso, a vida, ela vai te exigir ali um movimento o tempo inteiro. Pense rápido, sobreviva. E quantas de nós, mulheres, estamos no modo sobrevivência, porque ainda a gente não entendeu receber. Receber. E receber é desde uma simples massagem a você se permitir parar, se conectar através da respiração, né? São pequenos movimentos. E a gente tem que reaprender a fazer isso. Às vezes eu tô tão acelerada no meu dia que quando eu paro e começo a fazer tudo em slow motion, sabe? Eu vou pegando água bem devagar para eu voltar a regular meu sistema. Porque eu tô tão louca que eu já peguei um livro para ler e aí eu pego outro livro para ler. E às vezes eu leio de trás para frente o livro, porque às vezes me instiga mais. Por quê? Só para complicar, porque eu vou facilitar. Ou, né, abro a página, que legal, entendi essa compreensão aqui, fechei, é isso que eu precisava desse livro, próximo, né? E aí tu não contempla. Eu, em geral, eu leio 4 livros ao mesmo tempo, gata. Gosto. O terapeuta, o psiquiatra não conseguem ter uma explicação. Mas eu vou lendo, assim. Então, eu leio lá umas 10 páginas de um. Aí, no outro dia, eu leio do outro. Eu não sei como, mas eu sigo a linha de raciocínio e consigo acompanhar as histórias de cada um ali. Até porque, normalmente, um não tem nada a ver com o outro. E se leu e teve que reler, tu lembra exatamente que aquela página, aquela partezinha eu já tinha lido. Eu já tinha lido. Isso. Porque às vezes a gente pega no sono lendo também, né? Aí, no outro dia, a página tá meio assim, não sabe se era a de cá ou a de lá. Sim. Mas, te ouvindo falar, é justamente isso, né? Eu entrei esse ano num modus, cara... 2025 vai ser o meu ano, eu vou trabalhar, e é agora que eu vou ficar milionária, eu vou só focar em trabalhar. Eu dei zero atenção pro meu corpo, né? E aí, tanto o meu corpo falando comigo, quanto alguns espíritos, me disseram, linda, e sem teu corpo tu faz o quê? Então, eu me vi obrigada a estar uma semana inteira em super slow motion, literalmente. Gente, meu filho de 8 anos teve que me ajudar a entrar e sair do meu carro.
Segunda-feira eu não consegui botar o que a bota nos pés. A dignidade foi aonde acabou. Desesperador. Não existe. Então, essa era a minha conversa comigo, né? A que ponto chegamos, linda? Você, a espiritualizada, Como assim? focada só no aqué, Não faz-me e rir? não faz-me rir, esquecesse de você, linda. Então a gente te lembra, fica tranquila. Uhum. Isso não é um castigo, não é sobre isso. É uma consequência. Você escolheu, você tá indo num caminho ruim, que não é o mais levado aí, nem pra ti, nem pra nós. Então vamos corrigir enquanto é tempo. Com certeza essa conversa veio bem mais de boinha, assim, alguns meses antes, mas não ouvi. Então, literalmente, acabou a minha estrutura, a minha base, Uhum. né? A minha lombar, o meu quadril ali, trancaram. Não vai pra trás, não vai pra frente. Não trabalha. Uhum. Então, eu preciso me botar em prioridade. O meu corpo precisa ser a prioridade. O meu corpo, a minha mente, né? Eu, como um todo, eu preciso ser a prioridade da minha vida para que aí eu consiga ser mãe, ser profissional. Porque sem eu, nada disso existe. Exato. Sem a Fabielle em pé e saudável, Os projetos, eles não acabou. caminham. Uhum. Então, me doeu não ir pro terreiro essa semana? Muito. Me doeu o meu filho passar a maior parte da semana na casa da minha mãe? Muito. Mas foi só uma experiência para eu fazer o aprendizado download aqui. A gente não precisa voltar nesse ciclo, né, lindona? Não, foi legal, aprendi, foi bom. A gente está hoje aqui, ó. Hoje, quinta-feira, 20 horas, mentira, que hoje é sexta, não sei que horas que é, 5 e pouco da tarde? Provavelmente. É isso? Estamos gravando aqui, então hoje eu consegui trabalhar, mas eu tô desde segunda, hoje é sexta, focada em mim, no meu corpo, no descanso do meu corpo, em dormir horas de sono suficiente, em massagear o meu corpo, em alinhar o meu corpo, hidratar o meu corpo, medicar o meu corpo. Então, se você que tá aí nos ouvindo, você tá num período ruim da sua vida, você tá num ciclo de dor, de doença, de estagnação, resolve agora. Pause. Para tudo, olha para o que precisa ser olhado, para que ele não volte. Porque quando ele volta, ele sempre volta com plus. Uhum. Né? Exato. E eu acho que o grande convite, né, para nós que trabalhamos com mulheres, que a gente tem buscar essa consciência do feminino, da mulher, fazer esse resgate de que a mulher se olhe, de que a mulher se priorize. Porque se realmente a gente deixa a rotina tomar conta de nós. E essas pausas, elas são fundamentais, né? Então, é que nem a gente começar uma academia, né? O músculo, ele precisa ser treinado para tu, né, ter ali o teu quadríceps em forma, né? Isso, bumbum na nuca. Bumbum na nuca. E abdômen assim trincadão. E assim é o nosso cérebro. Que é o nosso, no caso, né? No caso. Tô buscando. E o nosso cérebro funciona assim. Eu adoro aquela experiência que fala da água, né? Eu gosto muito também quando eu tinha mais a função de reiki para crianças, deles falarem na plantinha coisas boas. Então, às vezes é o simples, né? Uhum. Tipo assim, só a palavra afirmação não funciona. Tá, mas começa a falar mal de você todo dia. Aí a pessoa tá lá toda enrugada, né? Envelhecida, cansada, o rosto tá mostrando ali que não tem vitalidade naquele corpo, daí só, né, com uma boa oferenda pra Pombagira, pra dar uma... Passando lá na Diniz Laser. E aí vai se acumulando essas dores. Uhum. Vai se acumulando essa não vou ouvir. E as consequências chegam, né? Eu não sei tu, mas hoje... Quanto de mulheres chegam com muitos problemas no útero? Muitas, né? Então, isso um acúmulo emocional. Útero é intestino.
Quando no intestino é útero. Ou às vezes é os dois. Exato. E tem florais frequenciais maravilhosos para isso. E isso nos convida a quê? Novamente, a pausar e dizer o que eu estou colocando para dentro de mim. Seja a comida, seja o que eu bebo, mas também seja o que eu fico remoendo. Quais são os pensamentos que tá sempre em looping ali e eu tô sempre me julgando ou julgando o outro, sem sair do lugar. Uhum. Eu acho que nós, mulheres, que já tem essa consciência, eu acho que isso que nos impulsiona se eu conseguir sair desse padrão de vida, né, de escassez, de não poder entender as minhas emoções, não me entender, se eu conseguir isso, todas conseguem. Uhum. Então, esse é o grande impulso que se dá, né? A percepção do corpo, em primeiro momento, para que depois você consiga perceber o que teus pensamentos estão refletindo nos teus movimentos de vida. Maravilhoso. Nós temos tempo ainda? Temos. E eu trouxe para ti o meu queridinho, que foi meu primeiro filho parido. Ai, para que eu não posso chorar. Esse é o oráculo Harmonize Sua Energia. Ele foi parido em 2021, com muita força da energia Reiki. Ai, que lindo. Né? E eu trouxe ele embaladinho. Ai, perfumado. Uhum. E como é que faz pra abrir isso? Ai, é toda uma tecnologia. Não tem coragem. Falta coragem aqui. Preciso fazer minha mentoria de coragem pra abrir esse lacre, gente. Olha. Uhum. Ai, que lindo. Você merece. E aí, quando eu criei esse oráculo, eu tentei trazer para ele, para materializar as ferramentas que me ajudaram no meu despertar, né? Então, começou com a energia Reiki, né? Então, eu fiquei estudando muitas coisas, mecânica quântica, tudo que não falasse de espíritos, né? Porque a gente tem as nossas dores. Cada um no seu momento, né? Tudo certo. E aí eu digo, bom, mas o Reiki foi a porta de volta para eu saber da minha essência, o que aquilo me chamava, né? A minha essência sempre foi de cristais, né? Cheiros e cores, cromoterapia. Eu não sei se a câmera pega, mas a gente tem muitos cristais. Sim, a minha criança interior tá enlouquecida para chegar ali. E quando eu criei esse oráculo, então ele já vem, né, com os cristais para que você possa ter o apoio de cada uma dessas pedrinhas que correspondem aos chakras. E os chakras, o que são, né? Vou falar brevemente, assim, para dar um entendimento mais prático. Nós temos 7 principais chakras, né, Fabi? Então, nós temos 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores e o coração é o nosso caminho do meio. Faz esse equilíbrio, né, entre os chakras inferiores com os chakras inferiores com os superiores, né? E para que eu possa ter sucesso na Terra, ter a materialidade, para que eu possa vencer os meus desafios, eu preciso estar aterrada. E os cristais têm esse poder. Então, se eu pegar um cristal e programar ele, né? Eu quero equilibrar o meu chakra básico. Então, eu vou pegar esse cristal e vou pedir coisas a ele e vou levar comigo. Porque ele tem uma frequência energética ali. E as cartas, elas falam muito sobre o que esses chakras, resumidamente, né? O que esses chakras vão te atuar naquele dia. Por exemplo, eu vou abrir meu oráculo logo pela manhã, porque é o momento que eu preciso de ter uma clareza para enfrentar o meu dia. Uhum. Mas porque eu dormi com um barulho na cabeça, com uma situação... Uma dúvida, uma dor, um problema. E eu acordei com aquela situação. Mas eu preciso me preparar para ir para o mundo. Porque se eu começo a reconhecer o que eu estou levando para o meu dia de trabalho, eu paro de culpar os outros, porque eu estou magoada. Então, talvez, dentro dessa mágoa, eu não julgue que o outro
está me afetando. Porque ela já está comigo. Uhum. Então, a ideia surgiu lá em 2021, pandemia, para que as pessoas tivessem um pronto-socorro em casa. Tipo uma psicólogazinha de plantão ali. É o chat GPT. O chat hoje, né? Mas a gente gosta de tocar, né? Então, justamente para fazer essa regulação emocional. O que mais a gente tem hoje de queixas é a ansiedade. E quando tu para tirar uma cartinha, para visitar o baralho, o que ele tem para me dizer, é como se o meu eu superior fala comigo. Esse eu interno, esse médico interno que me dá sinais o tempo todo, quando eu abro o baralho e escolho uma cartinha, ele está se comunicando comigo. Então, a ideia é essa. Eu tenho uma intenção, uma dor, que eu preciso de uma solução. Eu intenciono, trago para mim e vou e escolho uma cartinha. Chakra laríngeo. Justamente, né, o chakra da fala. Então, eu vou cuidar para que a minha raiva não extrapole os limites do outro, né? Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou me acalmar. Para que ela fique tranquila no podcast. Isso, eu vou analisar a situação, né? Vou fingir que eu sou pacífica, mas eu vou cuidar tudo que eu falar no meu dia. Aqui já tá um aviso para mim. Ei, não fala demais. Quem sabe hoje tu escuta mais do que tu fala. Se tá com raiva, cala. Porque agir pela emoção não vai te dar uma solução, ao contrário, né? Vai trazer mais guerra para ti. E dentro da cartinha tem indicação de óleos essenciais, né? De frutas, de mantras, visualização de cores. Então, ela é bem completa. Obviamente que se tu acordar muito tarde já para sair, basicamente só vai olhar, vai entender ali que é o chakra tal e não vai ver o resto. Mas saiba que tem esses recursos, né? O nosso corpo, ele é energia. E eu preciso fazer um equilíbrio energético o tempo inteiro. Então, se eu estou com o meu chakra laríngeo desvitalizado, eu vou compensar. Eu vou exigir mais do meu chakra cardíaco, ou vou exigir mais do meu chakra visionário. Então, no meu final do dia, talvez eu gere mais um taquicardia, ou enxaqueca, porque esses chakras não estão fixados no nosso físico, né? Eles estão lá para dormir, no duplo etérico, que é esse corpo sutil, né? Isso tudo reflete nos nossos órgãos, nas glândulas, né? Então, quando a gente faz esse uso dos óleos essenciais, dos chás, enfim, das frutas, vai trazer esse equilíbrio. E aí, chakra laríngeo acompanha o cristal quartzo azul. E automaticamente ele vai fazer a harmonização dessa energia. Os cristais a gente vai... usou no dia, lava com a água, deixa num potinho de planta na terra, que vai energizar, guarda e reusa, né? E aí, Fabi, tem as perguntas. E as perguntas sempre vão trazer algo novo para você pensar. A pergunta te tira da estagnação, do looping, porque ela não é que você vai achar uma resposta, mas é como se ela mudasse a vibração energética que você está. Ela amplia o campo de percepção. Laroie, senhora. Laroie. Ai, não me contive. Laroie, muito Laroie. Essa o Matheus nem vai cortar. Vai ficar no Laroie. Aham. Que contribuição posso ser para as pessoas hoje, Fabi? Estando aqui no podcast, como trazendo pode comunicação. ser mais divertido? Falar a nossa verdade, né? Então, assim, às vezes você tá lá... Olha que interessante, que saiu chakra laríngeo. E qual foi a pergunta? De comunicação, né? É expressão. E o quanto que, às vezes, por nós ficarmos nesse looping mental, nesse vício de falar mal de si ou de se julgar, você perde uma oportunidade incrível
de confraternizar com mais pessoas, de conhecer pessoas. Não é mesmo? Você foi pra mim bem no meio. E é ela que tá tirando pra ela mesma, hein? Exato. Pra nós, gente, pra nós. Não, nada pessoal. Qualquer semelhança... Aqui tudo é tudo amplo. Crio para mim um mundo sem estresse. Viu? Olha ali. Que perfeito. Então, assim, vou ficar batendo boca com quem não quer me ouvir? Vou falar algo, vou ficar repetindo, sendo que a outra pessoa não está disposta a entender ou ouvir? Silencia, né? Chakra Laringe fala muito sobre isso. Cuidar o que se fala, como se fala, que tom você está usando, né? E as afirmações, ela também tem toda uma inspiração nesse livrinho, fala como usar, e tem a minha pequena história resumida aqui, para também as pessoas entenderem qual o propósito por trás dessas cartinhas, né? E as afirmações é justamente para isso. Eu saio do espaço de medo, vergonha, julgamento e me coloco repetindo essa afirmação para que eu ganhe um novo impulso de vida, para que eu me empodere, né, do que eu sou, do que eu sei fazer melhor. Não sei se fez sentido para ti. Tentei resumir. Olha, para mim fez, acho que para a senhora também. Ai, não sei. Não posso fingir demência, porque com essas consciências que chegam hoje, né? E como... Até espumante lá na cozinha estourou. Tem que conversar com a minha senhora. Que é muito perfeito, né? Eu acho que teve a maior prova, né? Que o eu superior ou minha pombagira se manifestou aqui para me chamar a atenção. É sobre isso. E muito como bom. É que essa mulherada ali que tá impactada, que tá aqui, ó, animadíssima para ter esse material todo, esse oráculo a seu favor diariamente, como é que faz para adquirir? Ele é um combo, então, criada por esta pessoa que vos fala. Você pode adquirir através do link, eu tenho o Instagram. É oráculo.harmonize sua energia no Instagram. Oráculo.harmonize sua energia. E lá tem um link de acesso direto para compra. O site não está no ar, mas a gente já regularizou lá o linkzinho para compra. O preço dele hoje é R$150. Então, um super mega presente para as amigas místicas, bruxas, magas, as que estão começando no processo de autoconhecimento, né? Eu sempre trago muitos conteúdos para que as pessoas possam entender o que é esse mundo energético, porque a gente sente muito, a gente percebe muitas coisas, mas não consegue decifrar, né? Esse é o nosso início. E todas as fases da minha vida, eu sempre nunca excluir o Reiki. Nunca consegui excluir, porque não tem uma exclusão. Todas as ferramentas, elas conversam entre si. E quanto mais tu estuda, eu falo assim, meu Deus, eu tinha o Reiki, por que eu precisava dessa outra técnica? Mas isso é consciência, muito legal, né? Que técnicas diferentes levam nomes diferentes, mas no fundo tudo é macumba. A mesma coisa. Tudo é macumba, entendeu? Eu tenho minha mãe, Dona Flávia, que diz, tu fala muito em macumba, as pessoas têm preconceito com macumba, não gostam de macumba. Então o problema é delas. Porque magia divina é macumba. Ai, para tudo. Deixa eu te contar. Deixar uma aguinha fluidificada do lado de sua cama é macumba. Para que a oração do rádio, né? O rádio, né? Lembra? Toca lá a oração pra... Então, pular 7 ondinhas é macumba. Comer 7 uvas, lentilha, é macumba. Usar branco no Réveillon é macumba. Então, as pessoas botam um preconceito onde querem e tiram o preconceito de onde lhe cabe, né? Onde lhe convém. Então, assim, ó, no fundo, o nome que você dá, a energia que você acha que está perto de você, pouco nos importa. E deveria pouco te importar também. O importante é que você nutra
Olhe bem a sua energia primordial, que é o que? Você mesma. Sua cabeça, o seu ori. Torne a você mesma um ser atrativo. A fé ser em si desejável. mesma. Não pelos outros, por você mesma. Se deseje, se ame. Os meios, as ritualísticas que você vai usar para isso, tem de monte. Dá um Google. Tem terapeutas 1000 formas diferentes de abordagem. E não, cada e não um importa. vai puxar, vai sentir em si qual que vai se afinizar para fazer, né? Eu vou chamar tudo isso de macumba. Você pode chamar de louvor. E tá tudo bem. Sim. Nossa, eu tenho altas visões, mirações com louvor. Maravilhoso. O preconceito ou a libertação tá em você. Nossos pontos de vista, Divirta-se. Né? Bem isso. Não, quando eu iniciei na magia divina, eu dizia para as pessoas, não, isso aqui não tem nada a ver com religião. Nossa, querida, você não estudou, né? Porque era no meu início, então eu tinha que quebrar o meu preconceito com a Umbanda. Porque até então, não precisa disso, tudo é quântico. Aqui, ó, pensou, materializou e eu tô aqui, né? Elaine Orives. Já estava firmada nessa ideia. E o que é o autoconhecimento? Chegou um momento que você tem que mergulhar um pouco nas tuas raízes para tu entender de onde tu vem, minha querida. E tu vem cá, você foi batizada dentro de um terreiro de Umbanda, com um baiano. Você quer o que da vida? Vai lá fazer o que tu veio fazer, sabe? Deixa de ser louca. E quando tu falou da magia divina, é bem isso. Eu dizia, não, mas não tem nada a ver com a religião. Aí eu fui me aprofundando, né? Fiz um curso, fiz outro dentro da magia. No terceiro já estava fazendo sacerdócio de Umbanda. Porque é isso, né? A partir do momento... Todo o conhecimento, o novo conhecimento... é que ele não anula os anteriores, né? E você vai criar uma resistência. É que nem a introdução alimentar para o seu bebê. Naquele primeiro momento, ele vai provar. E você vai introduzindo aos poucos. Porque é novo. E o novo causa insegurança, causa medo, vai mexer com as tuas crenças. Seja uma simples massagem que tu for receber, seja um reiki, seja uma magia divina, seja um theta healing, né? Seja uma cura multidimensional, seja fazer um padê e conhecer o poder que tem a energia da tua pombagira. Tudo isso vai falar partes suas e de formas diferentes. Eu falei, mas gente, todas essas técnicas aí é tudo macumba. Agora que eu sei o que é macumba, é tudo macumba. Mas, ok, tá tudo certo a gente criar um nome bonito para ser aceito. Mas desde que, depois que tu aprende isso, tu entende, ok, eu posso criar um nome bonito, mas eu prefiro ser autêntica com o que eu sou, com a minha verdade. E eu acho que eu vejo isso muito em ti também, de ser autêntica e mostrar para que as outras mulheres se inspirem nisso, para encontrar a sua autenticidade. Não é qualquer um que sai batendo os chifres de oiá, né? Fazendo esse convite. Então, quero te agradecer por tu ser inspiração e um convite aberto, de peito aberto, para que as mulheres se reconheçam. Saiba que está fazendo um papel necessário, incrível nessa chamada. Obrigada. Eu fui longe agora. A pessoa que não pode chorar, não vamos borrar make. Não precisa. Eu agradeço muito a tua presença. Não só aqui nesta mesa, mas com suas mãos mágicas em meu corpício, em minha vida. Axé. Sou muito feliz. Gratidão. Vou usar com certeza esse oráculo com muito carinho. Assim que eu tiver coragem de abrir este... como é que se chama? Esse lacre... Esse selo medieval. Selo medieval. Das nossas aí. bruxas. Resgatei até essa memória de bruxa aí. Achei maravilhoso. Mas vou usá-lo com toda certeza. Eu amei. E ele é ótimo para fazer o fechamento. Tu que joga baralho. Sim, eu uso ele no final do jogo do baralho.
Quando eu encerro a magia divina, que eu faço as magias coletivas, então eu sempre traz ali a intenção, e aí eu jogo ali as cartinhas para aquilo ficar, né? Reverberando para as meninas. Então, bate. Bom, não, né? Bate até na minha própria cara. Então, ele é muito perfeito nisso, assim. Então, você vai gostar. Eu amei. Deixa eu agradecer, então, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Lamia Parma, Diniz Laser, MS Produções Audiovisuais. Vocês são incríveis. Amo vocês. Aonde que eu encontro essa pessoa linda para comprar o meu oráculo, para marcar a minha terapia? Então, meu Instagram, Bruna Silvana Terapias. É só acessar lá, tem o link de acesso direto para o meu WhatsApp e vai falar especialmente comigo e a gente agenda um horário. Ou no oráculo.harmonize sua energia. Então, são os 2 Instagrams, né? O meu, de terapias, e do oráculo. Se você quer presentear alguém... Ai, tá na hora. Aqui, ó. Se você ainda não tá me seguindo, @FabielleMB com 2 Bs, @papoevinho.rs. Mas aqui no Instagram você recebe o quê? Só esses recortes. Só a palhinha, porque o conteúdo completo, profundo, é no YouTube. Então, Papo e Vinho Podcast, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha muito. Quinta-feira, 20 horas, a gente se encontra e eu e a Bruna a gente segue daqui, porque hoje é quinta-feira, 20 horas, né? É isso aí.